Alguns dias atrás, a gente trouxe aqui no canal que em um ato falho, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, revelou que Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto estão descumprindo as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que estão presentes lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que impede, neste momento, que Bolsonaro e Valdemar tenham contato. Para que eles não tivessem a prisão preventiva decretada, a Justiça entendeu naquele momento que poderia se aplicar as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que isso seria suficiente. Porém, com o ato falho do Jorginho Melo, confirmando que Valdemar e Bolsonaro conversam muito, só que não na mesma sala, isso pode mudar. E eu já trouxe vídeo falando sobre isso aqui, mas tem uma coisa que muita gente está surpresa. Desde o dia que o Jorginho Melo falou isso, apenas o Bolsonaro falou. O Bolsonaro disse que foi um ato falho dele ali, que não tem nada a ver, mas nesse momento o Valdemar está, caladinho. E tem um ditado popular que diz que quem cala, consente. Quem deve, teme. E ele tem culpa no cartório e a gente vai saber um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, não é novidade para ninguém que, num consenso geral aqui, todo mundo já imaginava que Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto não estariam cumprindo as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que impede ali, em tese, que eles estejam presos, para que eles possam ali se manter afastados. No Código de Processo Penal existem alguns instrumentos, alguns institutos que você pode utilizar para garantir ali a instrução do processo, para garantir que o indivíduo seja punido no final do processo, para garantir que todo mundo que tenha cometido supostamente uma infração, um ato criminoso, acabe sendo responsabilizado. E aí, no caso do Bolsonaro em específico e do próprio Valdemar da Costa Neto, além de outras figuras, eles já poderiam estar presos. Pelo menos na minha análise, eles já preenchem os chamados requisitos para se ter a decretação da prisão preventiva. A gente viu, inclusive, acontecendo recentemente isso com o próprio general Braga Neto, que estava também com as medidas cautelares diversas à prisão em vigor, e que a polícia, fazendo investigações e apurando algumas denúncias, chegou ao entendimento de que as medidas cautelares diversas à prisão não eram mais suficientes, que ele representava um risco para as testemunhas, para o custo da investigação, e decidiu solicitar à Justiça a prisão preventiva do general Walter Braga Neto, que foi preso, como a gente já sabe. E aí, em uma entrevista 2 semanas atrás, aproximadamente, na Jovem Pan, o governador de Santa Catarina do PL, o Jorginho Melo, ia falar merda, mas eu preciso respeitar as pessoas, eu fico brincando às vezes aqui com alguns amigos chamando ele de Jorginho Merda, né? Mas enfim, Jorginho Melo, não vou ser sarcástico aqui nesse canal, preciso manter a seriedade, né? O Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, em entrevista à Jovem Pan, abriu a boca lá e disse que o Bolsonaro e o Valdemar conversam muito, que um em um lugar e outro em outro, mas que eles conversam muito e que muito em breve eles esperam estar juntos na mesma sala. No Código de Processo Penal, no artigo 319, estão aqui as chamadas medidas cautelares diversas à prisão. Para você que não é do direito, eu vou resumir de forma bem simples, tá? Antes de um juiz ou da polícia solicitar a prisão de um criminoso ao juiz, você tem ali a possibilidade de aplicar outras restrições antes da prisão. Por quê? Porque, em via de regra, se entende no direito que, como a vida é o direito mais importante que o indivíduo tem, depois a liberdade, depois vai crescendo ali, inclusive, os outros institutos, os outros direitos ali, se entende que, para você prender o indivíduo, você tem de ter certeza do que teria acontecido, porque a liberdade é um bem muito nobre do ser humano. Então, antes de você ter a prisão, você tem outras medidas ali que versam sobre a possibilidade de o indivíduo não ser preso, de você colocar algumas restrições, ou como a gente chama, algumas restrições de direitos. Por exemplo, o indivíduo não poder deixar o país, entregar o passaporte, não poder se ausentar da comarca, não poder, às vezes, ter acesso a aparelhos eletroeletrônicos, não se encontrar com testemunha, não se encontrar com outros investigados. E é o que está sendo aplicado no caso do Bolsonaro. E aí, como a gente sabe, de acordo com as falas do Jorginho Melo, o Bolsonaro tem falado com o Valdemar. E aí isto seria motivo para se ter aqui a decretação da prisão preventiva, que também está prevista no Código de Processo Penal, porém no artigo 312, que traz aqui, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja,
o Bolsonaro tendo contato em tese com o Valdemar poderia representar um risco para o curso da investigação. E aí poderia se ter a prisão preventiva decretada. E aí, como é que a gente já sabe, né? Bolsonaro falou que foi um ato falho, né? Um escorregão ali do Jorginho Melo. O próprio Jorginho Melo vai ter de depor na Polícia Federal para explicar o que é que ele quis dizer quando ele falou que Bolsonaro e Valdemar conversavam muito, já que, em tese, Bolsonaro e Valdemar não podem conversar nem muito e nem pouco. Porque lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma das condicionantes impostas para que eles não sejam presos é que eles tenham aqui, ó, artigo 319 do Código de Processo Penal, inciso 3º, ou inciso 2º, perdão, proibição inciso 3º mesmo, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. E aí, o que é que teria dito material publicado aqui na coluna do Igor Gadelha no portal Metrópole? Segundo ele, o Valdemar está em silêncio por orientação dos advogados. Por quê? O Jorginho Melo já fez merda. Se o Valdemar abrir a boca, pode se complicar ainda mais. Até porque lá na delação do Mauro Cid, que vazou inclusive na coluna do Hélio Gaspari, né, no último domingo, se não me falha a memória, foi na última segunda. Acho que foi no último domingo. Saiu a informação que o Valdemar fazia parte do núcleo dos radicais, que queriam um golpe de Estado também. Então ele sabe que qualquer coisa que ele falar fora da linha, ele vai pro Chilindró, que ele, inclusive, já foi preso no ano passado, porque a polícia encontrou ele ali, né, com porte ilegal de armas e posse também de mineral, né, que ele tinha na casa dele, não declarado, né, ou não registrado, que era uma pepita de ouro que foi encontrada na casa dele. E de acordo com o material publicado aqui na coluna do Google dele, ele traz o seguinte: o silêncio de Valdemar após o, entre aspas, escorregão do governador de Santa Catarina. Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi orientado por seus advogados a evitar entrevistas, até mesmo conversas informais com a imprensa. E aqui é um problema que eu vou revelar um segredinho para vocês, tá? Eu tenho alguns amigos que trabalham na grande mídia e que todo mundo sabe que algumas coisas do PL que vão parar na grande mídia são vazadas, supostamente, pelo Valdemar da Costa Neto. É o que muitas pessoas informam aí e que, inclusive, em todo o meio, tanto online quanto offline da mídia, as pessoas sabem. Por isso que eu tô falando publicamente isso pra vocês aqui. Não é que eu tô divulgando a fonte. Neste caso, não. Todo mundo sabe que é o Valdemar que divulga várias coisas envolvendo o PL, o Bolsonaro, no partido. É ele que vaza, entre aspas, pra mídia. Até que tem até uma piadinha que até as pessoas do próprio PL sabem, né? Que quando alguma coisa sai na mídia e os jornalistas botam que é fonte, eles sabem que a fonte é o Valdemar. Né? Então, assim, eu não estou expondo a fonte, porque neste caso todo mundo sabe que a fonte é o Valdemar. Claro, tem outras fontes que passam algumas coisas que eu não posso dizer, evidentemente, porque a gente precisa preservar a fonte, tanto aqui no meu canal quanto em outros canais, mas no caso do Valdemar é porque é uma piada pronta que a mídia sabe que é o Valdemar que vaza. As pessoas sabem, na verdade, que é o Valdemar que vaza muita coisa. A orientação coincide com a entrevista dada pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, em 13 de janeiro, no qual ele disse que Valdemar e Jair Bolsonaro conversam com frequência. A fala foi classificada como escorregada pelo ex-presidente da República, que está impedido de falar com Valdemar por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por conta da orientação dos advogados, Valdemar não comentou publicamente até agora a treta entre Bolsonaro e o astronauta Marcos Pontes, por conta da eleição do comando do Senado. Que inclusive, né, o Bolsonaro disse que Marcos Pontes foi eleito por causa dele, que é ele que determina quem é candidato ou não, e que o que ele está fazendo ali neste momento, já que o PL decidiu apoiar o Davi Alcolumbre, é uma falta de consideração. O que é que eu consigo ver disso aqui tudo, tá? Medo. É isso que eu consigo ver. Porque o Valdemar, que inclusive a gente sabe será denunciado também pela própria Procuradoria-Geral da República, pode perder o comando do partido, pode ir pro Chilindró de novo, porque ele já foi pro Chilindró na época de outros crimes de corrupção, na época do Mensalão, se não me falha a memória. E é um cara que muita gente sabe que se cair, meu patrão, para retornar, regressar à política já com a idade avançada, é muito difícil. A tendência é que ele acabe tendo um fim, se ele continuar o caminho que ele está, igual o do Roberto Jefferson. Por isso que muita gente tem apontado, inclusive, que em caso de uma denúncia onde o Valdemar se torne réu pela Procuradoria-Geral da República, que irá acontecer, escreva o que eu estou dizendo para vocês, não é se não, irá acontecer. Ele chamará a justiça, ele procurará a justiça e o Ministério Público
para fazer uma delação premiada e simplesmente abrir o bico e entregar Bolsonaro. Por quê? Porque na hierarquia supostamente da organização criminosa, ele também estaria em tese abaixo do Bolsonaro. Em tese, né? Porque existe ali a possibilidade de em algumas estruturas ele estar junto com o Bolsonaro comandando a organização criminosa em tese. Mas eu queria que você desse a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer com essa trupe e por que você acha que o Valdemar está quieto? É só por medo ali, só por orientação dos advogados? Eu acho que é uma mistura de tudo. Medo, orientação do advogado, certeza que será denunciado agora pelo Ministério Público Federal entre fevereiro e março, que se tornará réu e que poderá ir para o Chilindró. E ele sabe que o quanto menos problema ele conseguir constituir para ele mesmo, melhor. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para você está aqui no comentário fixado como fonte, você pode consultar. E como eu sempre digo para vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.